Olá, turma! Tudo na Santa Paz? Aqui é o professor Giovanni e hoje vamos ver a disciplina de redação, com a aula Estrutura da Redação do Enem. A estrutura para fazer a redação do Enem é diferenciada em relação aos demais vestibulares, pois exige que os candidatos demonstrem uma visão aplicada ou crítica sobre os assuntos da atualidade. O enfoque exigido pelo MEC inclui criar uma tese em relação ao tema apresentado no enunciado. Em seguida, é preciso estabelecer um ponto de vista, introdução, os argumentos, desenvolvimento e uma proposta de intervenção, que é a conclusão. Esta é a sequência oficial sobre como fazer a redação do Enem. O formato de texto exigido pelo MEC é de uma dissertação argumentativa. O que quer dizer isso? Um texto que possibilita que o candidato desenvolva uma tese com argumentos e contra-argumentos ao longo da estrutura. A elaboração de um texto dissertativo argumentativo pode ser dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Estas três partes são essenciais no processo de como fazer a redação do Enem. 1. A introdução. Aqui você apresenta o tema e o enfoque que dará a ele. Neste caso aqui, você tem que ser sucinto, na dissertação. Seus argumentos devem ser usados para convencer. 2. O desenvolvimento. Apresente ideias que justifiquem a sua tese de forma consistente e também os seus argumentos. Use um parágrafo para cada argumento e analise todos os aspectos possíveis. Uma dica importante é pensar em uma frase principal para cada parágrafo. 3. A conclusão. Aqui você deve propor uma solução ao problema, uma intervenção. Lembretes. Use uma linguagem mais simples. Quando pede para a gente usar uma linguagem mais simples, é para a gente não apelar para o coloquialismo exagerado. Não repita palavras desnecessariamente, pois o texto fica pobre e cansativo. 3. Busque sinônimos, o seu vocabulário vai aumentar. 4. Seja objetivo, tente não repetir argumentos. 5. Aponte soluções coerentes para o problema levantado, sem fazer críticas que não tenham fundamento. 6. Por fim, releia o texto para corrigir pequenos erros, para organizar a redação da melhor forma possível. Trouxe aqui falar um pouquinho sobre os temas. Os temas da redação do Enem normalmente são de ordem social, cultural, política ou científica. Em 2018, o tema foi Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Pessoal, são inúmeras as possibilidades de abordagem do tema. Por exemplo, que eu poderia falar, ou que qualquer aluno poderia falar, será que as informações são seguras na internet? Será que essas informações são benéficas? O uso de dados pessoais na internet. Sobre o fake news. O mundo virtual está cercado de polêmicas. Em 2019, o tema foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Possibilidades. Falar da diversidade dos temas nas telas. Podia ser sobre o valor do ingresso, entre outros.
trouxe para vocês algumas dicas. 1. Leia sobre atualidades. Estar atento ao que acontece no Brasil e no mundo, gente, é de suma importância. 2. Aprofunde seu conhecimento sobre história, filosofia e sociologia. Para dar embasamento à argumentação, é preciso a gente estar por dentro. 3. Leia a proposta e os textos motivadores com atenção. É imprescindível a compreensão exata daquilo que a proposta está exigindo dos candidatos. 4. Construa sua tese. É preciso refletir sobre o ponto de vista a ser defendido. 5. Organize e esquematize suas ideias. Estabelecer uma relação coerente entre as ideias, né? E 6. Selecione os argumentos. Evite desenvolver várias ideias, né? Você tem que pegar os principais. 7. Estruture sua redação. Uso adequado e diversificado de recursos coesivos. 8. Revise seu texto. Fazer uma leitura à procura de possíveis erros. 9. Treine sua escrita, que isso a gente já deve vir fazendo há bom tempo. E 10. Busque corrigir seus erros. Você vai aprimorar a escrita. Uma observação. Treinar é fundamental para se sair bem na redação. Trouxe aqui uma questão. Leia. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais de Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. O fragmento acima é um exemplo de introdução, desenvolvimento, conclusão, intervenção. Voltando aqui. Em 2016, pessoal, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Olha, se vocês observarem aí, a gente está começando aqui, ó, a intolerância religiosa. Está aproveitando o tema para iniciar. Então aqui nós temos um caso de introdução. Questão 2. Na questão anterior foi utilizado um modelo de o que a introdução pegou. Colocou uma citação, uma definição, uma exemplificação, uma alusão histórica. Vamos voltar lá para a gente poder ver. Olha, bem aqui fala da Idade Média, fala dos tribunais de Santo Ofício, Inquisição, naquela época, né? Então, nós estamos falando aqui, estamos usando uma introdução, né? Baseada em quê? Numa alusão histórica. Muito bem. Então, questão 1, introdução. Questão 2, alusão histórica. Finalizando, gente, nós temos aqui, né, uma frase. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Samuel Johnson. Sucesso, gente. Fiquem atentos, né? Até a próxima aula. E não esqueçam de curtir. Um abraço caloroso do professor Giovanni. Até mais.